Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Hoje trazendo uma dica de leitura aqui, sem dúvida, uma dica excêntrica, exótica, que até então é uma obra recém-lançada e, sem dúvida nenhuma, eu acho que muitas deixaram passar. Acho que talvez muitos não conheçam essa obra e é interessantíssima porque quem vai olhar de cara parece que é só apenas mais um debate. Não, mas é uma obra que vai tratar realmente de um debate teológico atual, mesmo sendo escrita por um autor nacional, em que muitos autores nacionais talvez não entrem muito nessa discussão, mas é muito interessante. Vou apresentar para vocês logo de cara aqui, Paulo e as Colunas, Raízes Petrinas da Teologia Paulina. Isso aqui da Fonte Editorial, tá? O autor é o teólogo Silvio Gomes, tá bom? Antes da gente entrar nesse review aqui, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e faça parte desse projeto. Ajude a gente, irmãos, a alavancar o nosso trabalho, a divulgar nossos vídeos, né, nosso trabalho nos grupos que você faz parte, seja no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, seja no grupo de teologia da sua igreja. Ajude a gente a alcançar outras pessoas que não conhecem ou não tem contato ainda com obras teológicas, tá bom? E lembrando também, aciona o sininho das notificações, você vai apertar o sininho e vai abrir aquelas 3 abas. Preste bastante atenção, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que chegar aqui no canal, tá bom? Lembrando também, quem quiser seguir a gente lá, sempre colocando obras novas lá, obras que às vezes não vêm para o canal, porque muita quantidade, irmãos, não tem como acompanhar o mercado. Então lá no Instagram, só a gente seguir lá, ou melhor, só seguir a gente lá, né? Perdão. Lá no Hora Teológica. A gente está colocando obras lá que não vêm para o canal e obras até mesmo internacionais, quem conhece aí de inglês, né? Ou obras que possivelmente possam ser traduzidas para a língua portuguesa. Vamos lá? Trazendo esse review para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês quem é o Silvio Gomes. Nasceu em Pernambuco, criado no Rio de Janeiro, desde a infância até a fase adulta. Silvio Gomes é um pesquisador, escritor multifacetado que atualmente reside em Vila Velha, Espírito Santo. Olha, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela Faculdade Unida de Vitória, especialista em Ciência Política, Universidade Cândido Mendes e graduado em Teologia pelo Centro Universitário Metodista Bennett. Aqui, ó. Interessantíssima obra que tem aqui, ó. Vamos ver. 266 páginas, tá, irmãos? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o sumário. Outra coisa belíssima também, a arte. Olha aqui, ó. Tem a foto de Paulo aqui logo na contracapa, a orelha de capa. Você tem aqui, no final também a mesma coisa. Uma obra muito bem cuidada, irmãos. Belíssima. Aqui, ó. Tá. Vou mostrar pra vocês aqui, abaixar a câmera, pra gente posicionar melhor. Vocês visualizarem aqui o sumário. Vamos lá. Fontes e pressupostos da pesquisa. Vou ser rápido e rasteiro para não prender os irmãos aqui no vídeo e não ficar enfadonho. A nova perspectiva sobre Paulo e algumas questões não respondidas. Lembrando, tá? Vai tratar sobre nova perspectiva aqui. Justificação pela fé, obras. Paulo em aberto. Os temas paulinos, a justificação pela fé e a pureza dos gentios. As fontes de tradição paulina, as fontes paulinas, as fontes lucanas, as fontes de tradição petrina, a formação do Evangelho segundo Wynne J. Warren, Mateus, o Evangelho não paulino, Mateus, o Evangelho de tradição petrina. O Paulo tradicional pós-nova perspectiva e o Paulo segundo suas cartas. Você tem aqui, fundador, teólogo e missionário de uma nova religião, perguntando, criador de uma religião anti-judaica, traidor do movimento de Jesus, adversário implacável do judaísmo, Paulo e o cumprimento da Torá, o antinomiano ou fariseu, que tipo de fariseu? O evangelho da eclésia e o proselitismo, a conversão dos gentios, o outro evangelho. Você tem aqui, ó, indícios da justificação pela fé e a pureza dos gentios como tradições petrinas. Lembrando que o diálogo é sempre Paulo e as colunas, Pedro, Tiago e João, principalmente Pedro e Tiago, né? O vínculo de Paulo com Pedro em Gálatas, os adversários na Galácia, 15 dias com Pedro e a decepção de Paulo, o respeito de Paulo às colunas, a tradição da inclusão dos gentios na herança de Yahvé, o judaísmo e a justificação pela fé, a primazia de Pedro em uma comunidade paulina,
a justificação pela fé e a pureza dos gentios em Mateus. Outros indícios: o evangelho a ser pregado aos pobres, Jesus, o primeiro dos ressuscitados, cumprir a lei no lugar de revogar, as cartas de Pedro. Aí você tem as considerações finais, referências bibliográficas. Vou mostrar para vocês aqui uma parte, já fazendo uma leitura. E tem alguns pontos interessantes para a gente dar uma olhadinha. Olha aqui. Aqui está tratando sobre fontes paulinas. Na página 54, olha o que ele vai falar, o autor. Mais do que apontar sua ligação com as colunas nesta carta, estão os pequenos indícios que apontam que Paulo busca vincular esta doutrina às próprias colunas. Portanto, a epístola aos Gálatas se encontra como fonte principal. Outro dado interessante presente nesta carta é a afirmação de Paulo que o evangelho que ele recebeu não foi intermediado por nenhum ser humano. Preste atenção aqui, irmãos. Mas que Jesus, em uma revelação, tinha dado isso para ele. Chama a atenção que ele apele para a revelação como argumento do evangelho, mas diga que se um anjo pregar um evangelho contrário, deveria ser excomungado. Essa posição parece até contradizer a percepção dita anteriormente, onde Paulo procura vincular o evangelho da justificação pela fé e da doutrina da pureza dos gentios às colunas. É justamente essa aparente contradição que chama atenção, posto que a integridade da carta neste assunto não demonstra qualquer prejuízo, mas Paulo certamente precisa dar algumas explicações diante da sua censura ao evangelho vindo como revelação que deve ser rejeitado, caso ele seja diferente do que Paulo ensinou, que também veio de uma revelação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitos levantam, essa questão de que Paulo recebeu o evangelho por revelação e não deveria ter a autoridade de questionar uma outra revelação que viesse, ainda que seja de um anjo de Deus. Então a pergunta ficaria aqui: por que Paulo estaria censurando esse outro evangelho que viria se viesse, por exemplo, mesmo de um anjo de Deus para pregar o evangelho? Paulo sabe muito bem que por revelação, e nós sabemos também que os anjos foram proibidos de pregar o evangelho. Outra situação também é que Paulo tinha convicção de que o evangelho que ele pregava era o evangelho de Cristo. Então muitos poderiam dizer: se Paulo recebeu por revelação de Cristo, como é que nós podemos ter a certeza de que Paulo realmente esteve com Cristo ressurreto e recebeu essa revelação, esse evangelho real, comparando com outro evangelho que viera após ele? Muito interessante. Para a gente que já conhece a Escritura hoje, irmãos, isso é fácil de contradizer, mas no momento lá dos irmãos, naquele contexto, como eles iam comparar? Até porque não tinha Bíblia, o cânon não estava formado, era tudo manuscrito, então era tradição, era pregação, era revelação oral. Então era muito mais complicado para os irmãos se situarem ali em que evangelho estava, ainda mais colocando Paulo naquele contexto, vindo de pós-perseguidor da igreja, Então era mais complicado os irmãos, alguns terem total confiança em Paulo. Isso vai ser dito aqui. Aqui, ó, Evangelho da Eclésia e o proselitismo, outra parte interessante, irmãos. Sempre o confronto na Galácia aqui, Conversão dos gentios. Ao ler a carta aos Gálatas, Paulo está demonstrando aos membros da Eclésia que eles entrando em um evangelho diferente daquele que receberam do apóstolo, e nisso Paulo quer reivindicar que esse evangelho é o correto, ao utilizar a fórmula batismal como seu argumento. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, mas há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Deixa eu ver aqui. Quando invoca o hino batismal para afirmar que não existe mais essas diferenças, Paulo revela que crê estar vivendo dias escatológicos. Cristo quebrou a barreira da divisão. Não que com isso tenha eliminado as diferenças culturais, tanto que é contrário à conversão de gentios ao judaísmo, mas que com isso morre a superioridade dos judeus em relação aos gentios. Ou seja, como povo eleito, nação eleita, continua pelo fato de terem sido os primeiros a serem chamados por Deus. Porém, as mesmas regalias, as promessas começam a se estender e o povo eleito, no caso os judeus, acabam vendo que não eram mais totalmente a prioridade, exclusividade, vamos dizer assim, na visão de Deus, que é o que justificaria a conversão. Paulo acredita que em Cristo já liberta os gentios da idolatria.
objetivo de Hillel, sem ter necessidade de transformá-los em judeus completos. Como visto anteriormente, isso poderia ser possível até sem Cristo em outras confissões judaicas, como a de Ananias, professor do rei Isate. Uma evidência de que Paulo é contrário a essa conversão está em sua fala sobre Tito, quando diz que o companheiro não precisou ser circuncidado. Outro momento que chama bastante atenção é quando cita uma tradição oral rabínica a respeito de conversão de gentio temente a Deus para proselitismo da justiça. Lembrando, irmãos, lembrando aqui até de um debate que já houve, um judeu messiânico, né, até disse na questão de, por exemplo, se um judeu étnico receber a Cristo como Salvador, né, ou seja, fazer parte do povo de Deus, fazer parte do cristianismo, ele ainda tem que guardar as leis. O que os irmãos acham disso? Um judeu convertido ao cristianismo, pelo fato de das leis, né, na antiga aliança serem dadas para eles, ele ainda tem a obrigação de guardar as leis de Deus na antiga aliança, mesmo ainda já estando convertido ao cristianismo. O que vocês acham? Isso aí foi uma coisa que foi colocada em um debate, é bom trazer para cá, porque também faz parte do assunto desta obra. Tá bom? Deixe seus comentários aí embaixo se você conhece essa obra, ou em relação à justificação, o que vocês acham, vocês gostam desse tema, tá bom? Fica mais uma dica para vocês, é uma obra fantástica. Irmãos, fiquem de olho nessa editora, hein? Fonte editorial, obras belíssimas e profundas e acadêmicas, tá? Lembrando, mais uma obra acadêmica. Paulo e as Colunas, editora Fonte Editorial, do autor teólogo Silvio Gomes. Mais uma dica para você aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.